Você sabia que uma pessoa pode receber um salário mínimo por mês, mesmo sem nunca ter contribuído para o INSS? Esse benefício existe e é chamado de BPC-Loas. Mas atenção, em 2026, o pedido exige ainda mais cuidado. O governo ampliou o cruzamento de informações, tornou a biometria um requisito e intensificou a atualização e a revisão dos cadastros. Por isso, um erro na renda familiar, um cadastro único desatualizado ou uma informação diferente nos sistemas do governo pode causar o indeferimento ou até a suspensão do benefício. Neste vídeo, eu vou te explicar quem pode receber o BPC em 2026, qual é o valor, como a renda familiar é calculada, quais são as novas exigências e como fazer o pedido corretamente. Então acompanhe até o final, porque eu também vou mostrar alguns erros que fazem muitas pessoas perderem esse benefício. Meu nome é Cristiane Borges, sou advogada especialista em direito previdenciário. Aqui no canal eu explico os principais direitos relacionados ao INSS de forma simples, para que você saiba como agir e não perca nenhum benefício por falta de informação. O que é o BPC-Loas? O BPC significa Benefício de Prestação Continuada. Ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, e garante o pagamento mensal de um salário mínimo para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em 2026, o salário mínimo nacional é de R$ 1.621. Portanto, esse também é o valor mensal do BPC neste ano. Mas é importante entender que o BPC não é uma aposentadoria. Isso significa que a pessoa não precisa ter contribuído para o INSS para receber. Porém, o benefício não paga 13º salário e também não deixa pensão por morte para os dependentes. O INSS é responsável pela análise e pelo pagamento, mas o benefício pertence à assistência social. Quem pode receber o BPC-Loas em 2026? Existem dois grupos que podem receber o benefício. O primeiro é formado por pessoas idosas com 65 anos ou mais. E não importa se é homem ou mulher, a idade mínima é de 65 anos para ambos. O segundo grupo é formado por pessoas com deficiência de qualquer idade. Isso inclui crianças, adolescentes, adultos e idosos que tenham impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Mas não basta simplesmente apresentar um diagnóstico ou um laudo médico. Para o BPC, a deficiência precisa ser considerada de longo prazo, ou seja, produzir efeitos por no mínimo 2 anos. Além disso, o INSS avalia de que forma essa condição, em conjunto com as barreiras enfrentadas pela pessoa, prejudica sua participação plena e efetiva na sociedade. Por isso, a pessoa com deficiência passa por uma avaliação médica e também por uma avaliação social. O laudo médico é importante, mas ele não deve trazer apenas o nome da doença. O ideal é que descreva as limitações, os tratamentos realizados, os medicamentos utilizados, o tempo de duração da condição e de que forma ele interfere na rotina da pessoa. Como funciona a renda familiar para o BPC? Além da idade ou da deficiência, o INSS analisa a renda familiar. Administrativamente, a regra geral é que a renda familiar por pessoa seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo. Como o salário mínimo de 2026 é de R$ 1.621, 1/4 corresponde a R$ 405,25 por pessoa. Para calcular, é preciso somar a renda das pessoas que fazem parte do grupo familiar e dividir pelo número de integrantes. Imagine, por exemplo, uma casa com 4 pessoas e uma renda familiar considerada pelo INSS de R$ 1.200. Dividindo R$ 1.200 por 4, chegamos a uma renda de R$ 300 por pessoa. Nesse exemplo, a renda estaria dentro do limite administrativo. Mas atenção, nem toda pessoa que mora na mesma casa necessariamente entra no grupo familiar para fins de BPC. A legislação considera o próprio requerente,
o cônjuge ou companheiro, os pais, o padrasto ou a madrasta, na ausência de um dos pais, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Portanto, é muito importante verificar corretamente quem deve ou não entrar nesse cálculo. Gastos com saúde podem fazer diferença para o BPC-LOAS? Uma informação que muitas famílias desconhecem é que determinados gastos contínuos podem ser considerados na análise da renda. Despesas com tratamento de saúde, medicamentos, consultas, fraldas e alimentação especial podem ser deduzidas quando esses itens são necessários para a pessoa idosa ou com deficiência e não são fornecidos gratuitamente pelo SUS ou pelo serviço público responsável. Para isso, normalmente é necessário apresentar documentos, por exemplo, prescrição médica, comprovante de despesas, relatórios de tratamentos, a prova de que o medicamento, produto ou serviço não foi disponibilizado gratuitamente pela rede pública. Além disso, o BPC recebido por outra pessoa do mesmo grupo familiar pode ser desconsiderado do cálculo da renda. Também existem situações em que um benefício previdenciário de até um salário mínimo recebido por pessoa idosa com mais de 65 anos ou por pessoa com deficiência não entra nesse cálculo. É justamente por isso que não se deve olhar apenas para a renda bruta da casa e concluir imediatamente que a pessoa não tem esse direito. Quer ficar por dentro de conteúdos sobre benefícios do INSS? Já segue o nosso perfil que temos novos conteúdos todos os dias. O que mudou no BPC em 2026? Uma das principais mudanças está relacionada à biometria. O cadastro biométrico passou a fazer parte das exigências para a concessão, manutenção e revisão dos benefícios sociais. Em 2026, existe um período de transição. Dependendo da data em que a biometria foi registrada e da finalidade do procedimento, podem ser aceitos dados de carteira de identidade nacional, do título de eleitor, da CNH e de outras bases oficiais autorizadas. Para novos pedidos realizados a partir de maio de 2026, quem não possui a biometria válida nas bases aceitas pode precisar emitir a nova carteira de identidade nacional. Para beneficiários que já recebem o BPC, o governo consulta as bases automaticamente e deve convocar quem precisar regularizar a situação. Outra exigência importante é a atualização do CadÚnico. O cadastro do requerente e da sua família deve estar atualizado há menos de 2 anos e conter o CPF de todos os integrantes da família. Em 2026, as famílias incluídas na revisão cadastral podem ter o pagamento suspenso caso não façam a atualização dentro do prazo indicado na notificação. Também existe um cruzamento maior entre as informações do CadÚnico, dos sistemas do INSS e de outros registros do governo. Se uma pessoa informa que não tem renda, por exemplo, mas aparece em outra base recebendo salário, benefício ou rendimento, essa inconsistência pode ser utilizada para recalcular a renda familiar. Por isso, todas as informações precisam estar corretas e coerentes. Pente fino e reavaliação. Quem já recebe BPC também precisa ficar atento. O benefício pode passar por revisão para verificar se as condições que permitiram sua concessão ainda permanecem. No caso da pessoa com deficiência, pode haver convocação para uma nova avaliação médica e social. A regra prevê reavaliação periódica, mas existem situações de dispensa, especialmente quando já foi constatado oficialmente que o impedimento é permanente, irreversível ou irrecuperável. A convocação pode aparecer no aplicativo do Meu INSS ou por meio do banco onde a pessoa recebe o benefício.
Quem receber uma notificação não deve ignorá-la. O benefício pode ter atraso para agendar a avaliação, apresentar documentos ou atualizar o cadastro. A falta de resposta pode levar à suspensão e, posteriormente, ao cancelamento do benefício.